Oi, gente, quanto tempo, né? O pessoal aqui da comunidade. Setembro está sendo um mês mais corrido, dentro das possibilidades projetora, claro, né? Sempre com muito tempo para descansar, mas está um mês um pouco diferente dos outros meses. Então, hoje eu tô aqui para gravar um conteúdo bem importante, de bastante relevância que inclusive, né, vocês não deixaram dessa vez, não tirei de perguntas que da caixinha, ou que vocês vão trazendo ali para mim, mas sim de um padrão que eu tenho observado em alguns atendimentos durante esses 2 últimos meses. Principalmente de pessoas que já vieram mais de uma vez, que já estão no processo, né, que já fizeram mais de um tipo de análise. A questão, gente, é o cuidado, tá? Hoje eu queria trazer uma atenção no olhar que vocês têm para o desenho de uma outra pessoa. Então, a gente tem, né, na comunidade de desenho humano internacional, a própria HDS tem a versão gratuita, né, dos softwares. A própria Escola de Desenho Humano Brasil possibilita você entrar e tirar o desenho gratuito. No Maya Mechanics tem lá a explicação das linhas, né? Tem tudo isso. Só que é tudo num nível muito superficial e isolado, né? Não existe ainda como você ter uma interpretação do teu desenho como um todo ali, incluindo, né, a mecânica das suas aberturas dentro do seu perfil. Então, o que que tem acontecido é que, como o Hauru, né, previu o desenho humano em algum momento ele vai se tornar, né, conhecido porque vai ser uma das ferramentas que vai poder trazer uma explicação, né, para as crianças que vão nascer, para os reis, para essa mutação que vai acontecer no nosso corpo. Então o Ra, né, obviamente, não que ele previu, mas essa mensagem foi transmitida para ele junto com o desenho humano para a humanidade e ele mesmo deixou, né, na própria biblioteca do Jovian Archive, gente, tem lá muito material gratuito para a pessoa, né, ter uma consciência do que significa o desenho, o tipo, a autoridade. Agora eles também fizeram a própria inteligência artificial do desenho humano, do próprio desenho humano, né? Tem o Fale com Ra no site do Jovem Archive, tudo muito bem feito, muito legal. Porém, né, o que que tem acontecido é que eu vejo, né, que vocês estão usando, né, essa própria interpretação, o que vocês conhecem do desenho de vocês, para interpretar o desenho de outras pessoas. E isso, gente, é um risco muito grande de mesmo as pessoas que convivem com vocês, seja no trabalho, seja na sua vida afetiva, sabe, no seu círculo social, que essas pessoas elas se sintam manipuladas. Eu mesma, tá? Eu mesma passei por isso algumas vezes no meio dos meus amigos, no meu trabalho, né, fora do desenho humano. Já ouvi, inclusive, de pessoas usando isso contra mim em algumas situações de, né, porque eu sou ser humano, né? Eu tô aqui para confrontar com esse meu plexo aberto. Então, em algumas situações de confronto da minha vida, eu ouvi de pessoas dizendo: "Ah, mas ela conhece o meu desenho", como se isso me colocasse com alguma vantagem, entende? Perto daquela pessoa. Eu já ouvi isso. Então, as pessoas que não estão, né, nesse processo, que não conhecem o desenho humano, ou mesmo se conheçam, né, se você tem um parceiro, né, um sócio, alguém que também, né, gostou, se afinizou e tá no experimento, ainda assim, gente, a possibilidade de você, né, poder olhar para o desenho dessa pessoa, né? De você conhecer o desenho dessa pessoa, não importa o tipo que você seja, tá? Mas aí depois vai ter aqui uma atenção extra pro projetor que vai ter essa mecânica, né? Porque a gente só se conhece quando a gente olha outros desenhos, porém não com a finalidade de
ler a pessoa e entender tudo da pessoa e depois a gente achar que a gente tem algum poder, sabe, sobre a pessoa, ou alguma vantagem, algum benefício sobre a pessoa. Não é sobre isso, tá? Mas assim, para todos os tipos, quando você olha, quando você tira o corpo gráfico de uma outra pessoa próxima de você, mesmo que você assine o Maya Mechanics e você tire um gráfico de conectividade, aí você vai ver lá, fica 9 centros definidos, 8 centros definidos na conectividade. Vocês vão perceber, né, que na maioria das vezes as pessoas próximas da gente, as nossas conectividades, vai ser uma geometria matemática. A pessoa tem os centros que a gente não tem. Na maioria das conectividades vão ser assim. Entretanto, né, na hora de você, né, realmente compreender, né, ter clareza do que isso significa, não é nada do que a sua mente pensa que é, tá? Então, assim, tudo certo, ok você olhar, né, para quantos desenhos você quiser, isso é saudável, para uma finalidade, para você poder, né, observar o teu processo e você poder reconhecer da onde vem a tua amplificação, o que você está amplificando, por onde você está sendo condicionado, né? E qual as mecânicas, qual as pessoas que estão na tua aura, né, que convivem contigo que vão ter um efeito maior no teu condicionamento. É só para isso, entende? E também sobre a estratégia do tipo, né? Se você então é casado com um gerador e você é um projetor, então você sabe que você tem que perguntar, né? Que a sua comunicação com essa pessoa é fazendo perguntas. Se você é um projetor e casado com um projetor, ou tem um sócio projetor, então, né, você precisa estar reconhecendo essa pessoa, precisa estar convidando essa pessoa, né, formalmente para as situações ali. Se você é um manifestador, então você tem que informar, ou se você convive com um manifestador, você tanto tem que informar esse manifestador também, quanto aí encontrar uma forma, né, de que esse manifestador ele compreenda que informar não é pedir permissão. Então, num nível bem superficial, a gente olhar para outros desenhos, o máximo que a gente consegue, sem uma análise de conectividade com ambas as partes, tá? É você poder compreender e tratar o outro, se comunicar com o outro, de acordo com a estratégia dessa pessoa, e você poder reconhecer, né, no teu próprio corpo aonde que acontece o condicionamento. Fora fora isso, gente, não caiam na armadilha da mente, sabe? Sequer dizer assim, passar por perto que vocês sabem mais do que aquela pessoa sobre ela mesma. Não é sobre isso, tá? Pessoas se afastaram de mim porque eu não vou mentir pra vocês, eu vou ser muito honesta aqui. Os meus dois últimos relacionamentos, as duas últimas pessoas, né, homens, né, que eu me envolvi, e não foi consciente, não foi assim intencional. Mas eu tratei eles tão como eles mesmos, porque como analista, né? Então, quando vocês vêm e eu olho pro desenho, né, de um parceiro, vários de vocês aqui na comunidade sabem que numa análise comigo, principalmente tipo projetor, eu vou abrir o desenho de um parceiro, de uma pessoa próxima de vocês. E quando eu falo ali, essa pessoa ela funciona assim, essa pessoa ela funciona assado. Eu não tô olhando o que vocês estão olhando no software junto comigo, a linha ali. Eu não tô olhando aquilo ali. Eu tô olhando muito além. Entende? Eu estou olhando tudo isso junto, todo esse sistema, aquela centro da pessoa, aquele canal que aquela pessoa tem, naquela linha, daquela porta, dentro do perfil daquela pessoa, dentro da cruz de encarnação daquela pessoa, dentro dos nodos, das linhas do nodo daquela pessoa. E ali sim sai uma informação. Aí sim eu vou dizer, olha.
Esse cara aqui, ele é desenhado para ficar focado ali nas coisas dele, né? Ali sim, dentro do circuito, do tipo de circuito que tá o canal, né? Se é um circuito individual, coletivo, tribal. Então, são todas essas informações que nós, analistas, levamos tanto tempo, por isso que a formação ela é tão complexa, para a gente poder sentar, né, na frente e olhar para um desenho ou para uma conectividade e trazer essa informação, né, instantânea para vocês, lendo a conectividade como um todo. Então, voltando aqui para minha história, né, para o meu exemplo. E esses dois relacionamentos que eu tive, como eu conhecia muito bem o desenho deles e eu tratei muito eles como eles mesmos, muito ao extremo, entende? O que que aconteceu? Obviamente que essas pessoas se sentem manipuladas. E eu me peguei realmente, em algum momento dessas relações, nesse lugar de pensar, ilusoriamente pensar, que eu conheço eles mais do que eles mesmos. Entende? E o que que aconteceu? Mesmo essas pessoas, no não ser delas, elas se sentem manipuladas. Então, você pegar o desenho de uma pessoa, você ficar estudando o desenho de uma pessoa e você ficar usando isso para você poder conseguir, né, coisas ou tirar da pessoa ali coisas que na maioria das vezes é pro teu não ser, porque se você não completou, não concluiu os teus 7 anos ainda de processo, seja lá o que você esteja tentando tirar dessa pessoa, é pro teu não ser. Porque quando a gente realmente vive o nosso ser, e agora eu posso falar desse lugar recente, né? Desse momento agora que eu vivo. Quando realmente a gente vive o nosso ser, a gente só olha, né, para o nosso processo. Porque é um processo individual. E você dá espaço para o outro ali realmente ser ele mesmo e você vai respondendo de acordo com a tua estratégia e autoridade. Eu, gente, assim, olha, vocês podem não acreditar nisso, mas as pessoas que eu conheço, que chegam novas na minha vida, que me convidam, né, para entrar na vida delas, eu aguardo, assim, para ver a data, pelo menos uns 10, 15 dias, assim, eu dei o exemplo da Amazônia, né? Quem viu o vídeo que eu gravei sobre os retornos, ali eu dei o exemplo da minha conexão lá com o pessoal da Amazônia, que eu só fui ver o desenho de Sol Cities agora, meses depois. E quando eu vi, eu tive uma surpresa, que eu vi que ele estava, né, no meu retorno de Saturno. Então, por incrível que pareça, hoje em dia eu não fico olhando, eu não fico estudando muito até que, né, seja lá que tipo de vínculo que eu tenho evolua um pouco, para eu não entrar nessa paranoia, porque entra numa paranoia. E é uma linha tênue para você, né, usar o desenho humano para você poder controlar o outro ou pensar que controla o outro, entende? Por conta dos teus medos, das suas aberturas, de todo o condicionamento, de toda a pressão da sua abertura, entende? E mais uma vez, né? Erroneamente você pensar que você tem alguma vantagem sobre o outro. A gente não tem, tá? E essas relações, elas podem piorar muito. Inclusive, se você, sabe, não tá no teu processo com o desenho humano, não vive o teu processo e não se finge de morto em relação ao outro. Porque você não tem nenhuma, nenhuma influência sobre o outro. Exceto as pessoas que têm ativações no circuito individual, essas pessoas sim vão poder levar à mutação. Se você tem ativação no circuito coletivo, no circuito tribal, menos ainda, entende? Você pode falar 1000 vezes de desenho humano para pessoa que a pessoa você não vai ter uma influência sobre ela, entende? E as pessoas com ativações no circuito individual, não importa o tipo, ainda assim, né? Você só vai levar aquela mutação, você só vai ter um efeito ali, né? Você só vai ser um agente de transformação na vida das pessoas, porque o circuito individual é sobre isso. Se você foi convidado, se você foi perguntado, se você informou antes de agir, ou se você aguardou 28 dias, né? Se você for um refletor. Então,
Isso mostra, né, que o desenho humano, ele é pra gente. Ele é um processo individual, exceto os pais, né? Os pais também, vocês que lidam com crianças, com adolescentes, também vai ser muito útil você, né, então, estudar o desenho do seu filho, mas ainda assim, mesmo para pais e filhos, né, a não ser que você faça a análise de conectividade e tenha a leitura completa e detalhada de como um desenho, né, afeta o outro, porque quando nós estamos na aura de uma outra pessoa, a gente já tem um segundo desenho. Então, quando a gente está na aura de alguém, de uma segunda pessoa, não importa o tipo de relação, né, física que você tenha com essa pessoa, então a gente já não é mais a gente mesmo, já tá acontecendo, a gente já se perde. Ninguém pode ser si mesmo, porém a gente ainda tem a nossa autoridade, né? A gente ainda consegue acessar a nossa autoridade. Agora, quando a gente tá na aura de mais de três pessoas, cinco pessoas, aí ninguém consegue ser si mesmo, ninguém consegue ter clareza do que quer, entende no meio de muitas pessoas. Então, esse conhecimento, né, dessa leitura, dessa observação do desenho do outro, é para você, é para você. Porque não há nada que você possa fazer pelo outro, a não ser fazer as perguntas corretas, convites e informar. Entende? É só ali. No resto, não tenta interferir no processo do outro, porque vai se complicar. Entende? A pessoa pode, inclusive, pegar uma versão do desenho humano. Pode pegar a versão do desenho humano. Porque as pessoas se sentem manipuladas. Entende? E é isso que acontece. No começo a gente faz isso. A gente quer ficar estudando, quer ficar olhando, quer ficar entendendo, porque é uma descoberta. É incrível, né? É igual o parque da Disney. A gente chega no desenho humano, quando a gente olha para as conectividades, meu Deus do céu, né? Como assim é um parque de diversão? A gente acha que descobriu um planeta novo. Só que a nível de mecânica, não se iludam, entende? A pessoa ter o centro que você não tem, sim, de fato, vocês vão ter aquela força vital, vai te trazendo aquela força vital, mas é ali onde você se perde também. Se você, primeiro, não, né, conhecer as suas aberturas, né, e não viver a sabedoria das aberturas, que isso é um outro assunto, porque as nossas aberturas, elas têm o condicionamento, aonde, né, a mente amplifica, se identifica, distorce e quer consertar, né? Essa é a mecânica das aberturas. E é ali aonde a gente gasta a maior parte da nossa energia tentando ser algo que a gente não é, para chegar muitas vezes em lugar nenhum. E quando a gente vive o processo, né, a gente para de operar por essas aberturas e ao longo dos anos, e quando eu digo ao longo dos anos, é dos anos mesmo, do quinto ano para frente, então você começa a reconhecer a sabedoria dessas aberturas. E o que que é a sabedoria das aberturas? É justamente quando você está na aula de uma outra pessoa, quando você está na aula de uma outra pessoa, você vê toda a mecânica, você vê todo o processo acontecendo e você não se identifica com aquilo e não toma uma decisão e não opera por ali, entende? Então é quando você realmente começa a reconhecer a coisa acontecendo dentro de você, sabe? Como se fosse, sei lá, uma lombriga passando por dentro de ti, e uma hora você toma um remédio, você sabe que ela vai sair lá na privada. Entendeu? É mais ou menos isso quando você está desperto e vivendo, né, a sabedoria da tua abertura e inclusive você faz uma leitura do outro ali. E se for correto, né, se o outro tiver aberto, se ele te convidar, se ele te perguntar, se ele te informar, se for correto, então você vai ter um papel, né? Você vai ter ali um papel na vida ali daquela pessoa de acordo com o teu desenho, de acordo com a mecânica que você tem, né, que você tá levando ali para ela também. Entende? Então, gente, a gente conhecer o desenho das pessoas é pro nosso processo. É pro nosso processo. Não é para você poder, sabe, dominar ou estar acima, sabe, da pessoa, porque você tem esse conhecimento. A gente tem que tomar também muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque
Pode até haver uma arrogância aí, entende? Se a gente fica, né, nesse lugar de ficar olhando, né, obstinadamente para o desenho dos outros. E os projetores, principalmente, né? Então, um parênteses aqui, né? Uma atenção, na verdade, enfatizando esse assunto para os projetores. Porque para os projetores vai ser natural a gente ficar estudando o desenho das pessoas 50 mil vezes, né? Principalmente as pessoas próximas da gente. A gente vai olhar para esse desenho, assim, sem parar. Agora, mais uma vez, né? À medida em que você olha para o desenho dos outros, você se conhece também através dos desenhos dos outros, né? E não para você ficar olhando para o desenho da outra pessoa ali, ficar ali toda hora mentalmente, matutando quais botões você vai apertar para a pessoa fazer o convite que você quer, por exemplo. Entende? A gente não tem essa. A gente não pode manipular o processo. Ninguém pode manipular o processo. E assim como eu também de me sentir manipulada, né? Não pelo desenho humano, mas por outras linhas de autoconhecimento, né? Por pessoas que estavam à frente de mim em outros autoconhecimento, e eu senti que a pessoa estava me manipulando por ela ter aquele conhecimento, e ela queria que eu fizesse algo que ela queria, por conta das crenças dela, enfim, da lealdade dela para o conhecimento, e não era o que eu queria. E todo mundo já passou por isso. Então, todos vocês já passaram por isso, vocês já se sentiram manipulados, e vocês sabem como é que é. Então, vocês gostariam que as pessoas ficassem ali estudando, seja lá o que fosse de vocês, entende? Para depois ali chegar e te fazer as perguntas e tal, para, né, te levar para um lugar para fazer o que elas querem? Vocês gostariam? Vocês não gostariam, né? Então não é legal a gente usar essa análise, né, de conectividade, mesmo que você veja por conta própria, ficar interpretando ali para você, para tua mente, né, ficar te sabotando para você fazer o que o outro ele quer. Então, gente, esse é um alerta que eu gostaria muito de dar, principalmente para os projetores. Mais uma vez, nós projetores temos infelizmente, tá? Me dói falar isso, porque eu me incluo nesse tipo e vivi isso também. Só que o projetor, ele tem essa habilidade intelectual de penetrar, né, nos sistemas, de penetrar nas pessoas, de fazer essa leitura. E o projetor, se for um projetor esplênico, principalmente como eu, então a gente é muito rápido, a gente acha que todo mundo é lento, que todo mundo é burro, entende? Então o projetor, ele tem uma certa arrogância inerente sobre os outros, entende? Porque ele de fato nem precisa do desenho humano para ele conhecer o outro. Isso é um dom que o projetor tem. Todo projetor tem esse dom, e inclusive é um dom que até ele descobrir, né, que ele precisa ser convidado, é onde ele encontra muita resistência e acaba muito amargurado, né, por ele conhecer tanta coisa e sair compartilhando, sair falando sem ser convidado. É onde, ao mesmo tempo que é o maior dom do projetor, também vai ser a maior dor dele, né? Porque a gente sabe o quanto que a gente é excluído, escravizado e usado. Todos os projetores já se sentiram muito usados quando eles falam sem ser convidados. E aí tem um outro lado, principalmente quando a gente está em alguma posição de liderança, tá? Então, quando o projetor ele tá, né, acima numa hierarquia e ele tem subordinados, alguma coisa nesse sentido, o projetor esplênico, né, que tem a intuição, que acessa essa intuição na hora. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é projetor esplênico também, e ele também trabalha no corporativo, ele tá lidando muito com as pessoas, né, no Maia ali mesmo, e a gente troca muito isso, que assim, é um escorregão pra gente daqui a pouco tá impondo, principalmente se tem o ego definido. Se for um projetor esplênico com o ego definido, vai estar impondo ali a força de vontade nossa, porque a gente pensa, né, que só porque a gente tem a intuição que a gente sabe tudo. Agora, quando se trata de um projeto, e os projetores sempre vão estar envolvidos em projetos, mesmo que você seja o projetor, que você tenha a tua autoridade esplênica, que você tenha a tua cognição, a visão pessoal, como eu, que estou aqui para dar a minha visão pessoal.
Ainda assim, um projeto, tá? Para ele poder evoluir, a gente precisa de um penta, de pelo menos 5 pessoas, para um projeto, para ele ter, né? Ele ser uma entidade. E nesse penta, essas pessoas vão ter alguns canais ali, algumas forças vitais específicas que precisam ter. Não todas, né? Mas dos 6 canais pentas ali, algumas forças vitais são imprescindíveis para que o projeto ele possa, né, evoluir em todas as suas fases. Então, seria de uma loucura, né, o projetor, ele pensar que mesmo que ele tenha 1, 2 canais penta, ele pode ter 3 canais penta, tá? E tá, né, na liderança do projeto, ainda assim ele precisa dos outros. Primeiro que ele vai precisar dos geradores, né? Porque os geradores geram ali para execução, para sustentar todo o projeto. Então, assim, não é uma pessoa num projeto, nunca é uma pessoa que toma uma decisão sozinha, numa equipe, entende? Independentemente do tipo de projetor que você seja, ou se você não seja um projetor. Se você é um manifestador, ou se você é mesmo um gerador, já vi geradores com 4 canais penta. Então vão ter ali. São pessoas assim que vieram. Sabe aquelas pessoas que tudo que elas abrem dá certo? Elas podem abrir assim, meu Deus. Tudo que você imagina são pessoas que têm esses canais, né? É a frequência, é o corpo delas, não é todo mundo que nasce para isso. Então, independentemente do tipo que tenha essa liderança, que tenha esse lugar, né, num grupo, num projeto, as decisões, quando se trata de um projeto, para que isso evolua, não cabe a uma pessoa só. Não importa o teu tipo de autoridade. Não importa se você é sacral, se você é esplênico, se você é emocional. Entende? Então, assim, as decisões por isso que existe o brainstorm, né? Precisa ser debatida, né? E o projetor ali, ele pode ser o dono do negócio, entende? Ele vai ter que ouvir. Porque num projeto, se a gente não escuta as pessoas, vai dar ruim, né? Porque é um trabalho em equipe. Precisa dos outros, a gente precisa dos outros para isso. Então, projetor esplênico ou manifestador esplênico, que vocês vão ter uma intuição, vocês vão obter clareza como um animal decidindo. A forma como a gente obtém clareza é igual um bicho quando encontra o alimento na floresta, pula em cima, entendeu? Só que essa intuição serve pra gente, para as nossas decisões pessoais, entende? Num penta, quem somos nós para decidir por todo mundo? Para tomar uma decisão para todo mundo, no grupo. Entende? Mesmo que você tenha sido convidado. Quem somos nós para dar a palavra final, né, sem ouvir as outras pessoas que também têm a autoridade delas? Elas tendo o desenho humano, conhecendo o desenho humano ou não. Entende? Porque, né, a gente gostando ou não, concordando ou não, a gente está no Maia, entende? Toda essa vida na matéria, toda essa, né, esse processo, a gente está ali, a gente depende. Eu dependo. Não adianta eu chegar aqui e falar, eu sou projetora, me isolei, vivo não sei o quê, o meu desenho, não sei o quê, enquanto todos os meus clientes. Então, eu preciso do Maia, entende? Senão eu mesma não sobrevivo. Então, que coisa é essa? Entende? Né? Da gente pensar que porque a gente tem, né, todo esse conhecimento, a gente, né, tá na frente dos outros. O que a gente tem é consciência. E isso vai ser benéfico para nossa vida pessoal. E se a gente tiver sorte e humildade no processo, enquanto a gente está lá, principalmente para as pessoas que têm esses canais pentas, né? Vocês vão saber, quem faz a análise sabe, né? O que isso significa, porque mesmo sendo um projetor, eu, por exemplo, mesmo sendo uma projetora eremita, esplênica, só o fato de eu ser bipartida e ter um canal penta, e ainda um dos canais de cima, né, dos 3 canais de cima, eu sou sempre arrastada para os grupos. Então, eu estou sempre metida com algum trabalho, algum projeto que eu possa estar fazendo da minha própria aura, claro, né, porque não fico ali diretamente envolvida, mas eu vou ter um papel sempre fundamental, né, no trabalho em equipe, e isso, para mim, isso mudou tudo.
né? Quando eu realmente sei qual é o meu papel, qual é o meu lugar dentro dos projetos, entende? E como, né, a minha intuição serve para mim na hora de eu realizar aquilo que me cabe, que é o trabalho criativo. O que não me cabe, a minha intuição serve para nada, né? Serve para eu poder fazer as perguntas corretas, se eu sou convidada por algum outro membro da equipe, para eu guiar, orientar aquela pessoa, para que aquela pessoa chegue na clareza dela por ele mesmo, por ela mesma, não por mim. Não eu dizendo o que que a pessoa tem que fazer. Seguia não é isso. Seguia, vocês já fizeram trilha? Já fizeram trilha longa com guia? O guia caminha por vocês? Não, ele não caminha por ninguém, né? Ele mostra o caminho, ele vai na frente ali ou atrás, né, dependendo da trilha, mas a pessoa caminha. Quem chega lá no final é ela mesma. Se ela não caminhar, se ela não respirar, né, se ela não fizer o trajeto, a pessoa não vai chegar lá no ponto final, né, da trilha. E é a mesma coisa o projetor. Entende? Então, o nosso propósito é realmente trazer a orientação, ser o guia, mas não fazer o caminho pela pessoa. Entende? Isso é muito importante. Então, gente, olhem nos desenhos das pessoas, olhem nos desenhos dos seus filhos, olhem no desenho dos seus funcionários, olhem o desenho de quem vocês quiserem. Mas não interpretem, fiquem na superfície. Olhou o desenho, é um gerador, tem autoridade emocional, pronto, você já sabe que aquela pessoa ali não vai para te dar uma resposta na hora e que você precisa perguntar para ela. É só isso. E se ela tem um centro que você não tem, tira todas essas interpretações da sua cabeça, todas essas histórias que você cria e só fica observando o que que acontece na tua abertura quando você está perto dela. Se for um projetor esplênico, você já sabe o que você pode perguntar e já guardar aquela resposta ali na hora, né? Aquela pessoa já vai ter ali uma resposta na hora para ti, para esse convite que você for fazer. Se for um manifestador, né? Então você vai ter que ir com calma ali, estudar quando é o momento correto para você informar esse manifestador. Primeiro informar, né, que você quer, o que você quer, né, com ele, depois ainda guardar. Se for emocional, você vai ter que aguardar. Se for esplênico também, você pode esperar, né, na hora, inclusive um coice. Já fica preparado, inclusive uma repelência, dependendo do dia que você pega um manifestador e não leva para o pessoal, porque é um manifestador, entende? A aura tá fechada. Às vezes você chega no manifestador ali com a aura fechadíssima, entende? Não quer, a gente não consegue entrar. Aguarda um tempo, entende? Então, assim, é para isso, gente. O resto, né? O resto, essa questão dos canais, das portas, das eletromagnéticas, canais de compromisso, ressonância, dissonância de perfil, ressonância, dissonância, harmonia de linhas do nodos, que é ambiente. Às vezes a gente tem uma pessoa que tem o mesmo perfil que a gente, o mesmo tipo, mas às vezes tem linhas de nodo completamente diferentes. Isso significa que vocês vão ter ambientes completamente diferentes, e isso pode, assim, ser uma coisa chave na conectividade. Ah, eu conheci essa pessoa, ela tem o mesmo perfil que eu, nossa, nananã, tua cabeça tá lá te dando mil coisas, mil explicações. Aí você vai ver, um tem uma linha 3 no nodo, o outro tem a linha 4 no nodo. Ou seja, vocês podem ter várias coisas em comum na personalidade de vocês, só que vocês estão destinados a viver em ambientes completamente diferentes. Hoje eu vi um negócio no Instagram muito legal. Um passarinho se apaixonando por um pássaro. Ah, um pássaro se apaixonando por um peixe. Aí dizia assim: o pássaro pode se apaixonar pelo peixe. Tudo bem, mas eles vão viver aonde? Entende? Então, é mais ou menos isso quando a gente tem linha dos nodos em dissonância com algumas pessoas. Significa que não pode ser uma relação? Pode ser. Né? Se você for pegar pessoas que vivem em países diferentes, cidades diferentes, têm relacionamento à distância, você vai ver uma linha de nodo de dissonância dessa. E é correto para aquela pessoa. De repente, aquela pessoa nasceu para viver uma dinâmica assim e tá tudo certo. Entende? Agora, de repente, você vive com uma pessoa que vocês têm várias coisas lá em comum, porém os ambientes
são diferentes. Daí um tá sempre obrigando o outro tá no ambiente do outro, e aí gera todo aquele ressentimento secreto, sabe? Aquela dor de ter que se encaixar um no ambiente do outro por ignorância, né? Por não saber que, né, ali, naquele quesito ali, né? Às vezes um veio transitar lá no ambiente do surfista, o outro no ambiente dos artistas. Entende? Em que momento vocês vão poder, né? Vocês vão ter que ali ter um acordo, né? Um deal, vão ter que ter uma negociação, né? Porque vai ter essa questão na relação de vocês. Mas tudo com comunicação, como dizia o Ra, a comunicação, a comunicação, né? Tudo a gente acha ali um ponto de equilíbrio, mas exige o autoconhecimento e não forçar o outro a fazer o que você quer, porque o que você olha no desenho de uma outra pessoa não é o que você está vendo. Não é o que você está vendo na profundidade. Então, a minha orientação é: fiquem na superfície. E no momento em que a mente de vocês começar a interpretar e vocês tomarem decisões baseadas no que a mente de vocês está interpretando, para, dá um passo para trás, porque mais uma vez era o que o Ra sempre nos deixou. O desenho humano pode libertar ou enlouquecer uma pessoa. Você pode entrar e sair corretamente de vínculos, ou você pode entrar e sair de forma catastrófica. Entende? Em que a pessoa realmente se sinta manipulada e não queira nem ver tua cara e nem ver a cara do desenho humano depois. Então, cuidado, gente. Cuidado, atenção.